Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar de dois tecidos. Ei, dois tecidos. O tecido hematopoético, mas também tu pode chamar de hematopoético, tá? Mas tem gente que também gosta de chamar de hematocitopoético, tá? Então toma cuidado aí porque você pode encontrar essas variações no nome desse tecido. Mas a gente vai falar do hematopoético e tecido sanguíneo. Agora, presta atenção no título aqui do quadro. E, não é ou, tá? Muita gente pensa que o hematopoético é a mesma coisa que o tecido sanguíneo. E eles não são a mesma coisa. Por mais que eles sejam classificados como tipos de tecidos conjuntivos especiais, mas eles não são a mesma coisa. Agora eu sei que tu pode estar dizendo assim, Andrei, mas tem esse prefixo hemato aí, no hematopoético. E a gente sabe que hemato vem de hematologia e hematologia estuda sangue. Sim, estuda sangue, mas não é o sangue. Não é o tecido sanguíneo, tá? E para vocês começarem a diferenciar isso aqui, se liga aqui, o tecido hematopoético, ele é o tecido que é responsável em formar a parte figurada do sangue, ou como vocês também chamam por aí, elementos figurados do sangue. Ah, Andrei, mas o que é o elemento figurado do sangue? Ei, o elemento figurado do sangue é a parte do sangue onde você vai encontrar as células e o fragmento celular. E um detalhe, tá? Lembrem que esse tecido hematopoético, ele é encontrado dentro do osso esponjoso. Lembre que quando a gente fala de osso esponjoso, ele é esponjoso porque ele vai ter um monte de poros. Cada poro é chamado de canal medular. Nesses canais medulares do osso esponjoso, a gente vai encontrar a medula óssea vermelha. Pronto. A medula óssea vermelha que fica dentro dos poros dos ossos esponjosos é a estrutura hematopoética. É lá que você vai encontrar o tecido. Porque o que acontece? Presta atenção. Olha para esse esquema massa aqui no quadro. Vê. Na medula óssea vermelha, a gente vai ter a produção da célula-tronco. Lembrem que a célula-tronco é a célula que apresenta a maior capacidade de diferenciação celular do corpo. Ei, maior capacidade de diferenciação. Tá, Andrei, mas o que é diferenciação? Olha, eu vou te contar um segredo. Toda vez que você pegar essa coisa de diferenciação celular é a capacidade de transformação. A danada da célula, ela vai conseguir se transformar em outro tipo de célula. E a gente sabe que a danada da célula-tronco, ela consegue se transformar em qualquer coisa no corpo. Ela consegue se transformar em qualquer coisa. Aí o que acontece? Na medula óssea vermelha, a gente vai ter a produção da célula-tronco. Essa célula-tronco vai ter dois trabalhos. Um trabalho mieloide e um trabalho linfóide. É por isso que está aqui no esquema. Célula-tronco mieloide e célula-tronco linfóide. Porque o que vai acontecer? O tecido hematopoético, ele pode ser mieloide e linfóide. Vamos começar pelo mieloide. Pegou essa palavrinha mieloide aqui, vê a primeira letra, M. Tu associa logo com medula óssea. M de mieloide, M de medula óssea. Porque o que acontece? Essa célula-tronco mieloide, ela não sai da medula óssea vermelha. E na medula óssea vermelha, ela vai fazer processos de transformação. O que vai acontecer? Essa célula-tronco mieloide, ela vai se transformar nos glóbulos vermelhos, que é o que a gente também chama de hemácias ou eritrócitos. Você pode encontrar glóbulos vermelhos, hemácias e eritrócitos. Lembrando que essas hemáciazinhas, elas produzem uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que deixa o sangue vermelho. Oxente, é. O teu sangue é vermelho por causa de uma proteína chamada hemoglobina, que é produzida por esses glóbulos vermelhos aqui, tá? Que são produzidos na medula óssea vermelha, a partir da transformação dessa célula-tronco mieloide. Essa célula-tronco mieloide, ela também, com processos de diferenciação, ela vai formar as plaquetas. Agora tem que tomar cuidado porque, assim, plaqueta não é célula. E quando a gente trabalha com plaqueta, esse termo plaqueta pode ser substituído por trombócito. Mas aí você pode dizer assim, tá, André, mas tu disseste que plaqueta não é célula. Plaqueta não é célula. Plaqueta é um fragmento de célula. Aí o que vai acontecer? Presta atenção. Nessa setinha aqui,
nesse caminho aqui, a célula tronco mieloide, ela vai se transformar numa célula chamada de presta atenção, megacariócito. Essa célula tronco mieloide, nesse caminho aqui, ele vai se transformar no megacariócito. E esse megacariócito é uma célula que vai ser responsável em liberar as plaquetas, que é exatamente os fragmentos do sangue que vão ser responsáveis pela coagulação do sangue. Oxe, André, então quer dizer que se eu tiver uma baixa de plaqueta, se eu tiver uma perda de plaqueta, eu posso morrer de hemorragia? Pode. Geralmente, quando um paciente ele tem baixa de plaqueta, ele começa a ter hemorragias em vários locais do corpo, tá? Toma cuidado com isso. Agora, sendo que o seguinte, olha pra cá, essa danada dessa célula tronco mieloide, ela também vai se transformar numa célula chamada de mieloblasto. Esse mieloblasto, terminação blasto, menina, terminação blasto, célula jovem, tá? Esse mieloblastozinho, ó, ele vai se transformar nos leucócitos granulócitos. Calma. Leucócitos, lembrem que no sangue você vai ter os glóbulos brancos ou leucócitos. Esses glóbulos brancos, eles vão ser divididos em dois grupos. Granulócitos, porque dentro do citoplasma vai ter grânulos, e agranulócitos, porque dentro do citoplasma não tem grânulos. Aí o que acontece? Quando eu digo para vocês que essa célula mieloide vai formar um mieloblasto, e o mieloblasto vai se diferenciar nos tipos de leucócitos granulócitos, significa que você vai ter a formação, ó, eosinófilo, neutrófilo e basófilo. Eosinófilo, neutrófilo e basófilo. São os três tipos de leucócitos granulócitos. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas eles fazem o que dentro do meu corpo? Olhe, lembrem que o danado dos leucócitos são nossas células de defesa. Falou de leucócito, tu lembra logo de defender o corpo. Então, imaginem que o exército de defesa do corpo, ele é formado basicamente pelos leucócitos ou glóbulos brancos, tá? Ah, e deixa eu contar um segredo. Essa célula tronco mieloide, ela também pode formar um leucócito, sendo que vai formar um leucócito agranulócito, tá? Chamado de monócito. Na hora que tu for copiar aí no caderno, coloca aí que a célula tronco mieloide, que tá lá na medula óssea vermelha, também vai formar o monócito. Tranquilo? Aí o que acontece? Isso aqui é na medula óssea. Agora vamos para esse lado aqui. Vê. Célula tronco linfóide. Andrei, por que ela tem o nome de linfóide? Porque assim, essa célula tronco, ela vai ser produzida na medula óssea, tá? Mas da medula óssea, ela sai da medula. E quando ela sai da medula, ela vai para os órgãos linfáticos. A célula tronco vai dizer assim, ó, medula, obrigado, tá, mas eu vou sair de casa, tchau. Aí ela sai de casa. Aí sabe onde é que ela vai morar? Nos órgãos linfáticos. Aí quando essa célula chega nos órgãos linfáticos, aí assim, quer saber de órgão linfático? Vai nas nossas videoaulas para tu ver lá o que são os órgãos linfáticos, lá nas aulas de fisiologia, beleza? Mas assim, quando a célula tronco vai morar lá nos órgãos linfáticos, ela começa a fazer uma transformação. Quando ela vai fazer essa transformação, ela vai se transformar numa célula chamada de linfoblasto. O linfoblasto é a célula precursora de mais leucócitos. Mais leucócitos, veja, leucócitos agranulócitos. Agranulócitos. E assim, não é qualquer tipo de agranulócito. Esses linfoblastos, ó, eles vão formar os linfócitos, que é o linfócito B, linfócito T e linfócito NK. Andrei, é célula de defesa, né? Perfeito. Esses linfócitos aqui vão se juntar com esses glóbulos brancos aqui, mais o monócito que eu pedi para vocês copiarem aí formam um exército de glóbulos brancos. Que aí, esse esquema todo aqui mostra exatamente a parte figurada desse tecido aqui, ó, chamado de tecido sanguíneo, porque agora fica fácil. Andrei, o que é o tecido sanguíneo? É o sangue. Oxi, o líquido esse líquido vermelho que fica passeando no teu corpo, que eu falei muito já dele, esse líquido vermelho, ele é o sangue. E histologicamente falando, ou seja, na histologia, ele é classificado como tecido sanguíneo. Por isso que está aqui no quadro, ó, único tecido líquido do corpo. Porque por mais que ele seja líquido,
mas ele tem todos os componentes básicos de um tecido. Quais são os componentes básicos, Andrei? Ei, a matriz, que é a substância intercelular, e as células. Olha a quantidade de células que esse tecido tem. Aí vê o que acontece. Ó, Andrei, quem é a parte líquida do sangue? A parte líquida do sangue é o plasma. O líquido do sangue é o plasma. Olha para esse esquema aqui, que corresponde a mais ou menos 55% do volume sanguíneo. Os outros, mais ou menos 45% do volume sanguíneo é a parte figurada. É onde você vai encontrar as células, ó. Hemácias são células. Leucócitos são células. E o fragmento. Ei, fragmento é célula? Não, né? Pedaços, ó. As plaquetas. Então você divide parte líquida e parte figurada. Aí você vai dizer, tá, e qual é a função? Ei, se o sangue é líquido, a primeira função do sangue ou do tecido sanguíneo é que ele vai fazer o transporte de substâncias. Ah, Andrei, que substâncias o sangue vai transportar? Nutrientes, excretas, gases e hormônios. Tudo é transportado pelo sangue. Ah, e é só isso? Não, ele também vai defender o corpo. Por que ele vai defender o corpo? Porque ele tem, ó, um exército de glóbulos brancos dentro do sangue, beleza? Então, resumindo, o tecido hematopoético não é a mesma coisa que o tecido sanguíneo. O tecido hematopoético, ele ajuda a formar o tecido sanguíneo, porque o tecido sanguíneo é o sangue. Tranquilo? Ei, beleza? Agora tu vai tirar aquela foto para botar esse esquema no caderno, porque isso vai te ajudar aí muito lá na frente. Tranquilo? Valeu!